Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Santos 50 anos em 5. O livro retrata aspectos da economia santista e sobre esse assunto tão importante a gente conversa hoje então com Baiar Umbuzeiro Filho, autor do livro e presidente da Arbitrar. Tudo bem, Baiar? Seja muito bem-vindo ao ND, boa noite. Oi, Roberta, boa noite a todos que nos veem. Prazer estar com você novamente. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, Saindo do Forno Agora, Santos 50 anos em 5. Começando o nosso bate-papo, Baiar, como é que se pode definir o perfil econômico de um município e especificamente do município de Santos? Bem, o perfil econômico e a vocação econômica são características distintas que, às vezes, se completam. O perfil econômico e aquilo em que a cidade se organizou para promover seu desenvolvimento, ou seja, metas, a vocação da sua cidade, situações naturais e geográficas que, de certa forma, concedem para sua exploração. No caso de Santos, devemos essas situações conjugadas com o perfil turístico e portuário, associado às vocações idênticas. A gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa questão do turismo, do porto, né, a parte econômica da cidade de Santos, mas antes eu gostaria de meter um pouquinho mais sobre a questão do título do livro. O senhor colocou Santos 50 anos em 5 e fez menção ao slogan, né, do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Por quê? Bem, ao longo de 8 meses, quando nós iniciamos as conversas e começamos a elaborar o livro, o plano sempre foi, por exemplo, o planejamento que nós entendíamos que deveríamos fazer com relação àquilo que o livro se propunha, digamos assim, com relação a uma pequena história na oportunidade em que a Bertioga se desmembrou de Santos, que ganhou sua autonomia, que está contemplado no livro, e, ao mesmo tempo, a gente pensou muito e teve a inspiração do presidente Juscelino Kubitschek, que, de certa forma, que lançou essa ideia de 50 em 5. E algumas outras coincidências acabaram, de certa forma, sendo lembradas quando a gente efetivamente definiu por esse título. Por exemplo, eu estagiei com o Esmeraldo Tarquínio, na época que eu me formei em Direito, e tudo isso, a questão de 50 anos atrás, e uma série de outras coincidências que talvez não fosse necessário lembrar agora. O importante realmente foi a inspiração que nos deu o presidente Juscelino Kubitschek. E aí, quando a gente fala, então, dessa necessidade de desenvolvimento da cidade de Santos, 50 anos em 5, a gente pode falar de dois aspectos, né, Baiar? Lado positivo, lado negativo. Gostaria de começar, então, com esses aspectos positivos, nesses 50 anos que a gente tem vivido, os últimos 50 anos de Santos. O que a cidade acertou? Bem, na verdade, você sabe que a nossa cidade ela tem uma característica com uma dificuldade, digamos assim, de acomodação de pessoas, de gente, em função da parte insular ser muito pequena. Nós temos apenas 39,4 quilômetros quadrados e um adensamento que equipara-se a Tóquio, a Pequim e Nova York, a grandes cidades. Isso, obviamente, que dificulta a sua expansão, dificulta muito uma administração sem que haja um planejamento específico para esse tipo de coisa, que é exatamente aquilo que o livro se propõe, ou seja, nós falamos o tempo todo em planejamento, sem o que isso não é possível. Eu trago uma experiência da minha própria empresa, de que tudo teve o planejamento nesses últimos 40 anos que eu lá estou. E, enfim,
as dificuldades são muitas. Uma cidade que, de repente, perdeu um pouco da sua ambição turística, digamos assim, em função da própria dificuldade. Você tem aqui praia, sol, e, enfim, você não tem muito que mostrar de curiosidades turísticas para a nossa cidade. Então, se resume muito mais em praia e sol e as pessoas que vêm adquirir imóveis aqui para passar final de semana. Turismo de negócios e, enfim, convenções, uma série de coisas, isso ficou para trás, não é? Acabou, de certa forma, tendo uma vocação portuária sendo muito maior do que a própria vocação turística. E isso é uma coisa que nós precisamos também, sem dúvida alguma, pensar muito, planejar melhor, para que a gente possa aproveitar melhor aquilo que a gente pode dispor, digamos assim, que é parte muito pouca parte de terra e um bocado de mar. Essa realmente é a grande dificuldade que a gente vê e o ponto, acho que inicial, dos pontos negativos que a cidade hoje enfrenta, né? Agora, ponto positivo a gente tem, ou não? Bem, lógico, eu acho que todos nós temos pontos positivos. O que nós precisamos é exercitar um pouco mais a nossa imaginação e traçar metas, priorizar metas, que é exatamente aonde o livro nos conduz a pensar. Então, lógico que a gente ficou pensando, escrevendo, quer dizer, num rol enorme de ideias e nós priorizamos algumas metas, não é? Então, essa é a nossa função, ou seja, tentar deixar um legado para aqueles que vão pensar, que vão discutir a nossa cidade, a exemplo do que nós fizemos por ocasião da eleição presidencial. Nós produzimos um outro livro também, onde nós mostramos o volume de dinheiro que Santos perdeu por absoluta falta de digamos assim, de uma política dos representantes regionais, da política da própria prefeitura, enfim, e as forças vivas da cidade não tiveram a capacidade de fazer valer a necessidade de investimentos no maior aporte da América Latina. Para você ter uma ideia, nós deixamos de receber de dinheiro calimbado do orçamento da União, nesses últimos 25 anos, algo em torno de 4 bilhões e meio de reais. Isso daria para fazer 2, 3 túneis entre margens, ou seja, entre Guarujá e Santos, a exemplo do que projetou há mais de 50 anos atrás o Prestes Maia. Então, nós estamos, de certa forma, ainda engatinhando no que diz respeito a planejamento. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Santos. É um minutinho, não saia daí, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Santos 50 anos em 5, o livro que retrata os aspectos da economia santista. E sobre esse assunto a gente está conversando com Baiaro Buzeiro, filho, autor do livro e presidente da Abtra. Bom, Baiaro, no bloco anterior, o senhor falou muito sobre a questão do planejamento, que eu imagino que seja o ponto principal e estratégico por onde percorreu e se discorreu tudo em relação ao livro Santos 50 anos em 5. Apesar de Santos ser uma cidade polo, a gente pode dizer que ela parou no tempo em relação ao desenvolvimento econômico, enfrenta quais problemas, que dificuldades e fragilidades a cidade de Santos tem? Então, eu diria que eu não iria tão drasticamente a essa afirmação. Entretanto, Santos perdeu muito em termos de investimento em função da falta de planejamento. Por exemplo, Santos investe hoje 5% do seu orçamento, somente 5%, quando ele deveria investir muito mais. O Santos, por exemplo, já foi uma das maiores cidades do estado de São Paulo em termos de renda per capita, em comércio, em negócios, café, porto e etc. No entanto, hoje, Santos representa 1% só da economia do estado de São Paulo.
Eu acho que é muito pouco para uma cidade que abriga o maior porto da América Latina. Então, tudo isso a gente está trazendo à tona nesse livro, que eu creio que possa ser bastante discutido pelas forças vivas da cidade, sobretudo nesse período, não é? O senhor está com o livro em mão, só para a gente mostrar para os telespectadores? Sim, Sim, lógico. Santos 50 anos Aqui na em minha 5? mão. Vamos levantar aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas o livro, de repente, a capa é mais bonita do que a minha fisionomia, por isso que eu estou colocando exatamente em frente do meu rosto. Ai, Baiá. Agora, todos esses aspectos que a gente está falando, o senhor mencionou principalmente turismo e o Porto de Santos. Eu gostaria de falar um pouquinho mais especificamente sobre esses dois setores tão importantes aqui para a cidade de Santos. Como a gente poderia, então, aprimorar o turismo? A gente sabe que Santos é uma cidade turística, apesar do momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, não tem como alavancar esse setor nesse momento. Inclusive foi um dos setores que mais tem sofrido, né? É um dos setores que mais tem sofrido com a pandemia. O que se pode pensar, então, nos próximos 5 anos para o desenvolvimento do turismo local? Bem, você sabe, tanto quanto eu, que Santos é um polo de saída dos navios de cruzeiro. E a gente fica, de certa forma, bastante preocupado, porque aumentou consideravelmente, não digo nessa época agora, porque realmente a gente está aí num período muito difícil, essa pandemia, etc., mexeu muito com uma série de interesses. Mas, por exemplo, o turismo de cruzeiro, de navios que partem sempre de Santos, a gente já tem alguma dificuldade, ou muita, digamos assim, com relação aos cais de atracação dos navios de turismo. Ora estão aqui, ora estão lá, e, ao mesmo tempo, aqueles que querem fazer um cruzeiro, eles vêm exclusivamente para a nossa cidade para fazer o cruzeiro, ou eventualmente ficar algumas horas aqui, dando uma voltinha no shopping, uma coisa ou outra, e atração turística mesmo, eles não têm. E é preciso que haja um polo de turismo receptivo com diversas atrações. Eu dou um exemplo para você. Eu que sou voltado a, por exemplo, esporte náutico, vela, pesca oceânica, etc., todos os boat shows que ocorrem em São Paulo, eles ocorrem em São Paulo, não ocorre aqui em Santos, com um porto que nós temos, com as praias, etc., porque nós não temos um lugar adequado para fazer um boat show, não tem nenhum centro de convenções com o tamanho suficiente para você abrigar, não é? E, ao mesmo tempo, não existe uma marina que pudesse também trazer shows para a beira d'água. Então, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente discutir exatamente um empreendimento que possa agregar essa atividade turística, trazendo um pouco mais de entretenimento, curiosidades, centro desportivo, aquário, mais um aquário com atrações mais pujantes, mais interessantes, enfim. Eu acho que tudo isso, eu diria que poderia proporcionar um pouco mais de entusiasmo, digamos, para aqueles que vêm fazer um turismo de cruzeiro de navios, ficar na nossa cidade alguns dias a mais, além daquele de entrar e sair do navio. E será que, de repente, a forma de se pensar o turismo de forma metropolitana não seria a grande saída? Unir forças? A gente tem a questão do turismo histórico, que poderia ser mais desenvolvido na cidade de São Vicente, por exemplo. Tem muita coisa que parece que escorre pelos nossos dedos, né? Por falta de planejamento ou por falta de iniciativa das prefeituras. Como que o senhor vê essa questão do turismo metropolitano? Pois é, Roberta, você me levou a um passado não muito distante, mas
eu diria que em 89, na oportunidade que eu era vereador em Santos, e acabava de ser promulgada a Constituição, e tanto federal como estadual, e nós, na Câmara, naquela oportunidade, estávamos exatamente discutindo e escrevendo a nova lei orgânica do município. Naquela oportunidade, discutiu-se muito a vocação da nossa cidade com relação portuária ou turística. Então, veja só, tanto o turismo como portuária, ela ficou escrita na nossa vocação da lei orgânica do município. De lá para cá, nós tivemos praticamente 30 anos e não planejamos nada com relação ao turismo. O porto, de certa forma, acabou ganhando esse espaço por ser uma coisa absolutamente natural. Nós somos o maior porto da América Latina, então nós temos que crescer. O café tem que ser exportado, o commodity tem que ser exportada, mercadorias de valor agregado para poder complementar a nossa indústria no estado de São Paulo, deve ser importada, etc. Mas o turismo ficou em segundo plano. Eu acho que essa metropolização que foi discutida em prosa e verso na época da própria lei orgânica do município ficou, como diz o outro, a ver navios, porque metropolização realmente não aconteceu. Eu acho que é o que falta mesmo, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre os aspectos da economia santista. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, Santos, 50 anos em 5. E sobre esse assunto a gente está conversando com Baiara Umbuzeiro Filho, autor do livro e presidente da Abtra. Bom, Baiara, a gente falou bastante sobre a questão do turismo, a necessidade de se haver um planejamento para que haja mais investimentos e um retorno econômico maior do que esse que a gente tem vivenciado. Vamos falar um pouquinho agora do Porto de Santos. O senhor é da área portuária. O senhor Sim. Acredita que o porto parou? Não, ao contrário. Olha só, o Porto, em sendo o maior da América Latina, ele colabora muito com o nosso município. Pra você ter uma ideia, 60% da arrecadação do ISS, a origem é do Porto. Colabora com o município com 60% do recolhimento do ISS. E que não é pouco, é 5%. Já foi 3%. Aumentaram 5%. A força de trabalho, de um modo geral, ou seja, a mão de obra, porto e retroporto, produz 40% da mão de obra absorvida na cidade. Então, o porto tem uma participação muito grande, muito importante com relação à parte da economia da cidade. Circula muito dinheiro dentro da cidade em razão do porto, não é? Sem contar a arrecadação, por exemplo, dos tributos federais que passam pela alfândega, que geram uma imensidão de dinheiro. A alfândega recolhe aproximadamente 30 bilhões por ano, só de tributos. Esse dinheiro, evidentemente, passa pelos bancos santistas, ou por um ou por outro, mas, de qualquer maneira, Santos é uma cidade arrecadadora, não é? Então, eu acho que o Porto de Santos, ele, em que pese ter sido esquecido por muitos anos, como eu já disse a você, 4 bilhões e meio deixarem de ser empregos no Porto de Santos nesses últimos 25 anos, ainda assim o Porto é pujante. Nós somos um porto que exportamos e importamos basicamente de tudo, desde commodities, de mercadorias de valor agregado, líquidos, granel líquido, fertilizantes, enfim, é um multiporto, que eu diria. Então, eu acho que com as novas medidas que o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria de Portos, estão tomando com relação à nacionalização ou melhor dizendo, da desestatização da própria atividade portuária, etc., isso poderá, sem dúvida alguma,
resultar num avanço muito grande para que Santos continue sendo recordista em volume de carga, tanto de exportação como de importação. Então, eu acho que um porto como o nosso, que de águas abrigadas no estuário, isso é uma dádiva de Deus. Nós precisamos saber cuidar melhor do que ficar, de certa forma, claudicando aí para a gente ter verba, dinheiro suficiente para fazer aquilo que precisa, que são o aprofundamento da calha, do canal e etc. E coisa que isso notadamente é manchete dos jornais, praticamente semanalmente se fala exatamente desse problema da profundidade do estuário. E o porto, né, Baiar, com certeza vai ser um dos responsáveis para a gente fazer Santos crescer 50 anos em 5. Baiar Umbuzeiro Filho, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Sucesso aí no lançamento do livro. Muito obrigado, Roberta. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. E obrigado pelo espaço, mais uma vez. Estamos sempre às ordens. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê. Um abraço. Até mais.